Rômulo Alves, falha com o servidor aqui. Não, agora foi, agora foi. Boa tarde. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Mais uma semana começando, terça-feira, mais uma live nessa terça que eu quero compartilhar com vocês. Gu, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo na live. Hoje eu vou falar sobre um tema que tá sendo bem tocante, assim, muitas pessoas estão falando sobre os divórcios por conta da pandemia. O tema hoje da live é pandemia de divórcios. Eu vou até fixar aqui no Instagram, pandemia do divórcio. Para o pessoal, conforme for chegando, ver o tema, né, e ficando. Quem conhece pessoas que estão com problema no casamento, por conta, né, desse problema todo que a gente está vivendo, ou se é você que está vivendo um problema hoje. Banda Hilux, tudo bem? Seja bem-vindo, tá? Boa tarde. Pessoal do Face está me ouvindo bem? Pessoal, me dá um oi também para eu saber, né, se está tudo jóia aí com vocês. Pessoal, tá travando? Jeremias, tudo bem? Deixa eu ver como que tá a minha internet aqui. Pra mim a internet tá boa. Continua travando ainda a banda Hilux oficial. Vamos ver se melhora, né? Eu tento, antigamente, antes da pandemia, eu fazia as lives às 20 horas. Por conta da questão, né, dos horários, o pessoal tá mais em casa e tal. Mas com a pandemia os horários ficaram lotados, né? E o Face e o Instagram começaram a bugar. E aí por isso eu comecei a fazer, né, no meio agora da pandemia, às 18 horas a live, que é um horário que eu consigo, né, ainda ter um bom acesso. Então, às vezes pode acontecer de dar uma travada, tudo por conta, né, de muito acesso. Oi, José, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo. Ok, Rômulo, obrigada. Pessoal, vamos lá, né? Braz, bem-vindo, boa tarde, tudo bem? Quanto tempo? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a pandemia do divórcio. Já bastava a pandemia, né, por conta do coronavírus. Tá todo mundo aí cuidando da saúde e, além disso, os olhares mais críticos e mais cautelosos para a economia. Por conta desses dois problemas, estamos, né, vendo que um outro problema está surgindo com a pandemia, que é a questão dos divórcios. Eu não sei se vocês lembram, né, logo no início da pandemia, eu falei numa das lives com vocês sobre a China, que já estava finalizando, né, os 4 meses lá deles de isolamento social. E eles já estavam bem cautelosos com esse tema, porque muitos casais entraram com pedido de divórcio assim que terminou a pandemia, o isolamento social. E pelo que eu li, a China continua muitos casais ainda buscando para realmente se divorciarem, só que a busca é tanta que parece que lá eles não estão dando conta. Então, a fila de espera para realmente fazer, né, executar o divórcio está sendo grande lá na China. E nós vemos, né, eu falei para vocês, olha, então o brasileiro já tem que tomar cuidado por conta disso, porque a gente já viu o reflexo que a pandemia está trazendo para as famílias. E a família é a base, né, do ser humano, ela é a estrutura, tanto um cônjuge com o outro, né? O marido para a mulher para o marido, os filhos, os pais para os filhos. Oi, Vani, tudo bem? Então, nós devemos ter toda essa cautela, esse cuidado com a nossa família. São momentos difíceis e desafiadores que todos estão vivendo com a pandemia, né? Eu sei que não é fácil.
mas a gente tem que tentar achar um equilíbrio aí. Eu vou trazer as estatísticas que eu estava vendo sobre a procura de divórcio que houve aqui no Brasil desde o início da pandemia. Me parece não. Em relação a abril do ano passado com abril deste ano, então abril de 2019 para abril de 2020, a procura por advogados para executar, né, para fazer um divórcio, aumentou 177%. É um número muito grande, não é? De um ano para o outro. E eles estão, né, realmente colocando a questão da pandemia, porque as pessoas não estão sabendo conviver juntas, né? Eu estava ouvindo um advogado da China dizer que quanto mais tempo os casais ficam juntos na China, mais eles passam a se odiarem. Ele relatou desta forma, olha que forte, né, a palavra. Os casais passaram a se odiar com o convívio do isolamento social. Às 24 horas, né, porque antes todo mundo saía para trabalhar, cada um tinha seu ritmo de vida e se encontravam por algumas horas do dia, e isso mudou, são 24 horas realmente, né, por conta da pandemia. Outra estatística que o Google passou, que eu quero trazer para vocês, são as pesquisas no Google. Em março, a busca, né, no Google por como dar entrada no divórcio, tá? A pessoa vai lá no Google e busca como dar entrada no divórcio. Essa pergunta aumentou uma busca de 82%, isso no mês de março. E já em abril, o salto foi tremendo aqui no país. A busca por divórcio online gratuito subiu para 9.900%. Isso são dados que o Google passou para o site de notícias que eu estava lendo. Pessoal, eu fiquei assustada, porque os números são muito grandes. Busca por advogado aumentou 177%. A busca em março subiu, né? A busca por como dar entrada no divórcio no Google subiu 82%. E em abril subiu 9.900% a busca pelo termo divórcio online gratuito. Então, se você está passando por problemas conjugais com a sua esposa ou com seu marido, você não é o único. Existem milhares de pessoas que não estão sabendo ultrapassar este desafio do isolamento social, de viver mais tempo juntos, 24 horas dentro de casa. É fácil? Não, não é. E um estudo que eu li aqui é que todos os países, olha, eu estava lendo, né, onde eu li a notícia, Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Portugal, e Austrália e África do Sul são países que já relatam um aumento por busca de divórcio. Eu lembro que Portugal aumentou 25%, os Estados Unidos, o Tribunal de Justiça está fechado, então eles não têm ainda números para relatarem, mas a procura por advogados para fazer divórcios aumentou também. Eles já esperam que assim que abrir, né, os tribunais, o aumento de separações será tremendo, né? Na Itália também as pessoas estão se divorciando mais, na Austrália e na África do Sul. Então nós vemos que não é cultural, né? Não é só no nosso país ou na China, é mundo. As pessoas não estão sabendo conviver com seus próprios familiares. Olha, existem duas situações aí que nós devemos, né, os casais que estão vivendo problemas durante essa pandemia, que está difícil, que podem estar pensando em separação. E aí vocês podem estar perguntando, Vanessa, mas você é educadora financeira, o que você está falando de divórcio aqui? Gente, divórcio afeta diretamente nas economias. E se vocês não sabem, um dos maiores problemas, né, um dos maiores causadores dos divórcios são os problemas financeiros. E a pandemia, ela vem causando o quê? Grandes problemas financeiros nas famílias também, entenderam?
Então, é um tema muito pertinente para a gente trazer na educação financeira. Então, casais que estão vivendo este problema hoje, mesmo que somente um, né, do casal esteja assistindo, ou se você sabe que algum amigo ou familiar está vivendo este problema, compartilhem esta live com essas pessoas, tá? Mesmo que você não saiba, eu tenho certeza que aí no seu grupo de amigos do Instagram e do Facebook, existem pessoas que estão vivendo este problema. Vocês viram os números que eu passei? Cresceu demais. Então, o que nós devemos buscar, né? Ajudar essas famílias a não romperem agora, neste momento tão delicado, os seus laços. Esperar passar esse momento turbulento para depois, né, com a cabeça mais tranquila, resolverem os caminhos que deverão ser tomados. Eu sou da seguinte opinião: a gente nunca deve tomar uma decisão em momentos assim, muito críticos, sabe? Muito dolorosos. Porque a gente nunca decide o melhor. Tudo bom, Leneide, Renato? Sejam bem-vindos, tá? Val também, Sanena, sejam bem-vindas, tá? No momento que a gente está ali vivendo um problema, a gente não consegue pensar direito, né? Nós estamos tremendamente ligados às nossas emoções e as emoções fazem a gente falhar nas escolhas. E eu vou falar isso com vocês com conhecimento de causa, sabe? Eu sou casada há 13 anos com meu marido, é uma relação de 16 anos contando com namoro, mas nunca foi, no início do nosso casamento, não foi fácil. Eu vou dizer para vocês que os 8 primeiros anos não foram fáceis no nosso casamento, né? Nós tivemos que amadurecer muito. Casamos, eu tinha 24 e ele tinha 27. Então, nós casamos relativamente numa idade boa, né? Já adultos, maduros, tal, começando a vida. Mas, nós não tínhamos estrutura emocional ainda naquele momento. E por diversas vezes, nós pensamos em nos separar, nós falávamos em divórcio e tudo mais. E teve um limite, assim, na nossa relação, né? E quando nós chegamos nesse limite, nós demos um tempo. Ao invés de tomar uma decisão de não, vamos separar, nós preferimos, né, dar um tempo na relação e repensar. Foi o que nós fizemos. E foi a melhor escolha, tá? Não foram momentos fáceis. Hoje aqui relatando para vocês parece ser muito fácil, mas não foi nada fácil, né? Porque nós optamos em ver, né, se ia dar certo ou não, mas nós ficamos separados de corpos por uns 5 ou 6 meses. E não foram fáceis esses meses, né, separados. A gente se encontrava de vez em quando, conversava e íamos decidindo a relação. E tentando superar os nossos traumas vividos, né? Porque chega uma hora que às vezes a relação ela tá tão desgastada com problemas às vezes externos, né? Nem é tanto problema do casal, mas são problemas externos que o casal não sabe administrar bem e deixa interferir dentro da sua vida a dois. E aí você já não sabe mais o que é certo e o que é errado. E às vezes você chega a pensar que você já nem ama mais o seu parceiro ou a sua parceira. Eu relato isso para vocês porque a mágoa que eu sentia do meu marido naquele momento, né, que nós vivíamos a nossa grande turbulência. Oi, Marquinho, tudo bem? Era muito grande, né? Então, o que eu achava naquele momento? Que eu já não amava mais, estava desgastado. Eu sabia que ele era muito meu amigo, porque eu não tinha ninguém assim tão amigo como ele na minha vida, mas para viver a dois eu achava que já não funcionava mais. Luciana, tudo bem? Boa tarde. Então, nós esperamos baixar a poeira para escolher a tomada de decisão certa, né? Então essa é a minha dica para vocês, como experiência de vida minha, e falo para vocês, tá, gente? A minha vida foi transformada através do meu relacionamento. Por quê? Porque nessa dor que eu sofri, nesse grande auge da nossa relação, que nós vivemos o nosso problema e tal, eu busquei a Deus. Eu não era convertida, eu não frequentava igreja, eu não fazia nada, sabe? Eu era uma pessoa do mundo, totalmente. E como eu estava sofrendo muito e eu não sabia que caminho seguir, né?
e eu comecei a ouvir a palavra de Deus, a ler a Bíblia, mesmo sem entendê-la, né? Porque quando a gente ainda não estamos tendo um vínculo mais próximo com Deus, é difícil mesmo a leitura da Bíblia. E aí uma igreja me acolheu muito bem naquele momento e eu senti o Espírito Santo de Deus me tocar, né? E aí eu decidi pela minha conversão. E foi neste momento da minha grande dor com o meu casamento, quase me separando. Então, uma coisa eu posso falar para vocês, né? Olá, Lara ou Ariana, tudo bem? Eu posso relatar para vocês o quão importante é o nosso relacionamento com Deus nesses momentos de dificuldades tremendas, né? Deus tem que estar presente a todos os momentos, na alegria e na tristeza. Mas se apegue ainda mais a Deus na tristeza. Tem pessoas que, não, vai viver, vai, né, procurar outros métodos, outros caminhos. Eu, Vanessa, busquei a Deus. E foi a melhor forma para eu me curar. Porque o que eu acreditava, gente, naquela época do problema da minha relação, que o problema sempre era só do meu marido. Eu não conseguia enxergar os meus problemas. Porque assim, geralmente no casamento a gente consegue ver o problema do outro e não analisar o nosso. E para vivermos uma relação saudável, nós vamos sempre ver os problemas do outro. Mas nós devemos começar a olhar mais para o nosso problema. Porque daí a gente consegue curar o nosso problema. O problema do outro é difícil demais você mudar. O outro só muda se ele quiser. Né? O mais importante é a gente reconhecer os nossos problemas, os desafios que nós temos com nós mesmos para poder fazer dar certo uma relação. Então, assim, quando uma relação está, né, muito mal, indo mal, geralmente 50% da culpa é de um e do outro, indifere as circunstâncias, se houve uma traição, se houve mentiras, indifere, né, se houve roubo financeiro, porque existe, então, indifere as causas, tá? Mas é muito importante vocês entenderem que as questões conjugais, os problemas conjugais que vocês podem estar vivendo ou conhecem alguém que vive hoje, 50% é de um e 50% é do outro. Quando eu ouço um lado, geralmente eu escuto mais as mulheres falando comigo, né, sobre problemas conjugais. Quando eu ouço as minhas amigas, colegas, né, falando sobre algum problema, eu ouço o lado delas, eu as ajudo até onde eu posso, sem interferência, né, sempre tentando prezar pela palavra de Deus, mas eu tento entender que também existe um outro lado que eu não ouvi, né, que existe geralmente o outro, o parceiro, com as suas dores e reclamações também, que ele sente, né, dentro dele. Então, tentam acalmar os ânimos aí na casa de vocês, ou tentem ajudar aqueles que estão vivendo problemas conjugais hoje, para que possam ultrapassar esta pandemia, né? Não está sendo fácil para ninguém a pandemia, essa questão da saúde, a questão da economia, não está. E aí você vai arranjar mais um problema, né? Vamos supor, às vezes a família já passou por um caso de Covid dentro da família, aí tá com problemas financeiros e ainda vai ter um problema conjugal, né? Vai ter que resolver uma separação. Olha só, né? Tantos problemas. É mais fácil a gente saber ser solucionadores de problemas do que encontrarmos mais problemas, tá? Então essa é a minha orientação para vocês como experiência de vida, do que eu vivi dentro da minha casa, do que eu passei. Não é simples realmente, mas quando a gente busca por Deus, né, e a palavra nos orienta e ela toca realmente dentro de nós, ela nos mostra realmente, né? Eu lembro, boa noite, Luiz, tudo bem? Amém, Deus te abençoe também, tá? Manuel, tudo bom? Boa noite. Mari, Stephanie, boa noite. Eu lembro muito bem que eu tinha, quando eu estava muito mal, né, na nossa relação, e ele na casa dele, vivendo na casa dele, eu vivendo na nossa antiga casa e tal, eu questionava muito a Deus. Deus, ele é
o homem que o Senhor escolheu para mim? Porque como eu não era convertida, nunca tinha vivido dentro da palavra de Deus, eu nunca orei pelo meu casamento. Nós namoramos, nos apaixonamos e casamos. Mas eu nunca orei, eu não tive esse ato com meu marido. Então eu decidi nesses meses que eu fiquei separada de corpos do Rômulo, orar e buscar por uma resposta de Deus. E Deus deixou muito claro que ele era o homem escolhido, né, por Deus para mim. Então isso me fez me permanecer de pé para eu restituir a nossa relação conforme o tempo fosse tratando as nossas feridas e os nossos corações, tá? Dentro do nosso casamento, a gente deixou muito o mundo externo interferir dentro do nosso casamento. Então hoje a gente criou uma blindagem no nosso casamento. Mas as pessoas que interferiam deixam de interferir, deixam de ser como são? Não, elas não deixam, elas são desse jeito. Mas a gente optou em não deixar mais elas interferirem, né, como elas interferiam antes. E tá tudo bem. Amém, Leneide. Márcia, tudo bem? Só Deus, né? Então, essa foi uma atitude que nós tomamos para nossa relação, de blindar com cuidado e não deixamos de amar e de respeitar aqueles que interferiam, tá bom? Eu tive que reaprender, eu não vou falar pelo Rômulo, eu vou falar por mim, tá? Que eu tive que reaprender a amar muitas pessoas, eu tive que perdoar muitas pessoas. E quando a gente passa por esse processo, é um processo de cura, né, interna. Então ele é valioso, é um processo muito valioso para nós mesmos, porque nós tiramos o peso das nossas costas e passamos a viver melhor, com menos dor, com menos acusação, né, com o cônjuge. Porque eu não sei vocês, quando nós escolhemos alguém para conviver, para ser o nosso marido ou ser a esposa, né, caso você seja um homem, é porque houve amor, houve alguma sintonia. E Deus ali tocou, né, em vocês e fez vocês escolherem um ao outro. E muitas vezes tem casais que já têm a família constituída. Quando eu e o Rômulo passamos por isso, nós não tínhamos a Isabela ainda. Tanto é que eu não tinha segurança de ter filho, né, antes, por conta disso, porque a nossa relação não era madura. Então, depois que nós amadurecemos, veio a certeza, vamos ter um filho, uma filha, né, para ela poder viver num lar harmonioso. Eu posso relatar aqui tranquilamente para vocês, meus pais são separados há mais de 20 anos, mas os meus pais são separados, mas não havia uma harmonia dentro do meu lar. Era um lar sem harmonia. E eu sei para crianças, adolescentes, né, porque eu vivi isso, o quanto traumático é viver dentro de uma casa que não existe harmonia familiar, entre, né, o amor e o respeito entre o pai e a mãe, quando só existe muita discussão. Deixa traumas, deixa mágoas, né, deixa feridas e que você carrega isso para a sua vida no futuro, né? Eu trouxe muitos problemas dos meus transtornos que eu vivi dentro da minha família, dentro da minha casa, para minha relação, e eu tive que tratar isso, né? Eu tinha muito medo de passar tudo que meus pais passaram dentro da minha relação, entenderam? E também, quando eu casei, eu achava que o casamento era algo assim, casou, não deu certo, separa, porque eu não tinha um conhecimento da palavra de Deus. E hoje eu tenho essa visão espiritual, o quanto Deus, ele é poderoso de restituir uma relação, mas ele restitui do zero mesmo, tá, gente? Eu falo isso por conhecimento dentro do meu coração, das coisas que vieram acontecendo na minha casa, na minha família, por experiência própria. Eu acho que a nossa experiência de vida, o que a gente passa, ultrapassa, né, é muito importante. E assim, no Antigo Testamento, Moisés, né, ele deu lá aquela brechinha, né, se houver da parte da mulher traição, pode se separar, né, se houver traição, pode haver a separação. Mas Jesus já veio dizendo, olha, ele criou esse respaldo aí por causa da dureza do coração do homem.
Então, nós devemos ser mais flexíveis, né? Eu até trouxe a palavra aqui, essa parte de Jesus, né, que fala da questão do divórcio, na palavra de Deus. Eu vou ler rapidinho para vocês. Está em Mateus 19, 3 a 8. Vamos lá. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele é Jesus, tá, pessoal? Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração. É que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Aqui, para mim, fica muito claro, né? Se houver, por exemplo, que nós sabemos, são dois fatos grandes que são causas de separação. Número 1, traição. Número 2, problemas financeiros, tá? São os dois fatores primordiais de separação. Oi, Camila, tudo bem? Dani, tudo bom? São esses dois fatores primordiais. Então, assim, se a pessoa que traiu, ela realmente se vê que errou e quer fazer dar certo de novo a relação, e você decidiu perdoar, eu acho que, dependendo do casal, ninguém tem que se meter e o casal tem que permanecer junto e fazer dar certo. Só que tem que haver um perdão genuíno, um perdão real dos fatos, sabe? O que acontece é que muitas vezes as pessoas falam que perdoaram umas outras, acham que perdoaram e ainda não perdoaram. Falo isso por experiências próprias também. Inúmeras vezes, antes de haver perdão genuíno da minha parte, eu não relato da parte do meu marido, porque isso é ele que tem que falar, mas eu falo da minha parte, eu ainda continuava remoendo questões do nosso passado, as dores que eu vivi do nosso passado. Mas quando eu decidi perdoar, e tudo isso foi um processo na minha vida, não é assim, de um dia para o outro, perdão genuíno, não. Um dia eu acordava e falava, perdoei. No outro dia eu acordava e falava, não perdoei, estou sentindo ainda aquela mágoa. E aí você vai trabalhando essa mágoa para ela ser diluída do seu coração, entendeu? E não trazer isso mais para a relação, ficar mastigando aqueles problemas e trazendo sempre coisas de 1900 e bolinha para a relação, sabe? Coisa que geralmente a mulher faz muito, assim, né? Trazer memórias de coisas de muito tempo atrás para o tempo de agora. Isso também a gente meio que abortou aqui em casa, tá? De trazer problemas de passado pro hoje. A gente resolve o que tá com problema hoje. E então, assim, a dureza do nosso coração é o nosso maior problema na vida. Porque, gente, olha só, os nossos pais falham com a gente, né? Os nossos irmãos de sangue falham conosco. Os nossos tios, as nossas tias, os nossos primos e primas, os nossos avós. Por que não a sua esposa ou o seu marido não falharem com você? Por que eles vão ser perfeitos? É impossível, não existe pessoas perfeitas, né? E assim, ainda mais quando nós decidimos nos unir com alguém, aquela pessoa foi criada por uma família totalmente diferente da sua família. Então ela tem costumes, ela tem uma forma de viver diferente da sua realidade. Às vezes a visão dela para um fato é totalmente diferente do seu hoje. É claro que conforme o casal vai amadurecendo na relação, as visões vão se tornando iguais, né? Mas até isso acontecer leva um tempo. Então, assim, eu realmente falo para vocês que estão vivendo problemas conjugais hoje, principalmente se o problema for por conta da pandemia. Antes estava tudo bem, aí veio a pandemia, estourou um monte de problema financeiro, trabalho, enfim.
não é momento de decidir, tomar essa decisão do divórcio, da separação, tá? Coloque em pauta aí a relação, a vida que vocês construíram juntos. Comece a lembrar os pontos positivos, né, da sua esposa ou do seu marido, tá bom? Isso, Leneide, é isso aí. O bom mesmo é a gente conseguir esquecer, perdoar e viver em paz, com certeza. Enquanto a gente não perdoa, não é aquela pessoa que magoou você que está sofrendo, é você que sofre, né? Falo isso por eu mesma. Eu sempre tive antes, né, da minha conversão, tudo, e pós-conversão também, foi um processo. O processo de perdoar as pessoas para mim era algo nulo, tá? Vou falar para vocês, era algo nulo antes da conversão. Depois da conversão veio o aprendizado do perdão. Então esse aprendizado do perdão levou um tempo, cada pessoa tem seu tempo de aprender a perdoar, né? Então hoje para mim é mais fácil perdoar do que há 5 anos atrás, vamos dizer, tá bom? Porque eu decidi viver um processo de melhoria constante comigo mesma, tá? Aí vocês podem falar assim, então hoje você e o seu marido têm um casamento perfeito. Claro que não, nós continuamos tendo os nossos problemas de marido e mulher comum, mas é maduro, sabe? Temos um problema, resolvemos aquele problema. Existe alguma coisa de fora querendo, né, se envolver dentro da nossa relação, a gente blinda. Mesmo que um às vezes pode deixar escapar e trazer, o outro blinda, sabe? E muito respaldado e na certeza do tipo, olha, nós somos casados e nós decidimos ficarmos casados para sempre, porque nós sabemos que nós amamos um ao outro, que nossa relação vem de Deus, né? Deus deu o amém para nós dois. Então, essa é uma outra questão muito forte que nós devemos ter. Oi, Gabriel, tudo bem? A decisão, uma tomada de decisão para sua relação com seu marido, com a sua esposa. Por quê? Porque quando nós decidimos permanecermos casados com os nossos cônjuges, haja o que houver, não tem tempestade que destrua o seu casamento. Não tem. Agora, é claro, quer viver bem, quer ter um casamento feliz, faça a sua parte, né? O marido, a esposa, saibam ser carinhosos, saibam dizer eu te amo. Falar eu te amo é muito importante um pro outro, né? Eu sempre apertei na tecla aqui dentro de casa. A gente tem que falar eu te amo todos os dias um pro outro. Eu e o Rômulo pra mim, a Isabela com o pai dela, eu pra Isabela, nós três, todos os dias falamos eu te amo um pro outro. Ah, então virou banal. Não, não é banal. É o nosso sentimento que nós temos e nós gostamos de expressar este sentimento. E o ser humano, ele necessita dessa expressão. É muito bom, né, ouvir um eu te amo de um amigo, da mãe, do pai, do irmão, do marido, né, da sua esposa. Então, às vezes o hábito de vocês construírem a simples frase de ser dita diariamente, o eu te amo, já vai construir um vínculo mais tranquilo dentro de casa, mais harmonioso. Porque você pode estar até chateado, mas aí a pessoa vem e fala, mas eu te amo, e aí o seu coração já acalma. Você tem a certeza que aquela pessoa realmente te ama, né? E é sincero e vem do coração. Então, pessoal, não vamos banalizar as famílias e os casamentos de vocês, porque a família é um projeto de Deus para as nossas vidas, tá? E olha, uma separação, um divórcio, afeta demais as estruturas financeiras da família toda, tá? Eu falo isso porque aconteceu comigo quando meus pais se separaram. Eu tenho consciência das consequências financeiras que isso traz na vida de toda a família. Os filhos sentem, o marido sente, a esposa sente. E quando não há sabedoria de ambas as partes de administrar bem essas finanças,
as pessoas se perdem e são capazes de perderem tudo o que construíram em, sei lá, 20 anos de casamento, perde-se em 2, 3 anos pós-separação, por mágoa, por rancor, por ódio, por não aceitação da vida que hoje vive, né? Por conta de todos esses sentimentos negativos. Por quê? Porque uma separação, ela mexe demais com as nossas emoções. Demais, demais. Eu lembro que quando eu e o Rômulo demos este tempo, as minhas emoções ficaram à flor da pele. Eu fiquei muito sensível, sabe? Tinha dias que eu queria reatar, tinha dias que eu queria vê-lo bem longe, tinha dias que eu só queria chorar, tinha dias que eu não queria sair de casa, tinha dias que eu queria trabalhar 24 horas por dia, né? E isso porque naquela época eu não era mãe ainda, eu sozinha, naquele período era eu comigo mesma. Mas foi tremendo este momento para mim, por quê? Porque eu soube me reencontrar. Eu me perdi de mim mesma, sabe? Dentro da minha relação com o meu marido, nessa fase de não sermos maduros ainda, por eu estar tão magoado, tão cheio de problemas, né, que a gente vivia ali, que a gente trazia, na verdade. A gente vivia porque queria, né? Eu me perdi de mim mesma, sabe? Quando você já não sabe quem é você, o que você quer, aonde você vai. Eu já não me encontrava mais. Então, este break, né? Esse distanciamento eu não lembro se foi 4, 5 ou 6 meses, mas foi mais ou menos isso, que nós tivemos, fez eu me reencontrar. E ao me reencontrar, fez eu reencontrar o amor que eu sentia pelo Rômulo, sabe? E eu sabia que ele estava sofrendo também com a nossa separação. Por mais que ele queria demonstrar que não, né? Que ele estava bem e tal, porque o homem tenta se mostrar sempre mais forte, a mulher já é mais mole. Mas eu sabia que ele estava sofrendo. Então eu decidi não ser só esposa dele, mas eu decidi colocar em prática a minha amizade que eu tinha por ele, né? Eu descobri que ele era meu melhor amigo e que eu era a melhor amiga dele. Tinha coisas que eu só falava com ele na minha vida e vice-versa, né? E então depois de um tempo assim que eu me reencontrei e ele se reencontrou também, ele viu que a relação era o que ele queria, né? E tudo mais, nós restituímos os nossos laços. Mas foi importante, foi tremendo. E a palavra está dentro da nossa relação. Eu vivi muito fortemente a palavra de Deus, gente. Muito, muito, muito. E o que aconteceu? Vocês também tiveram problemas financeiros por conta desse leve rompimento? Claro que tivemos. Tivemos que pagar essas contas por muito tempo depois, né? Porque por mais que a gente ficou uns 4, 5 meses separados de corpos, não de papel, 4, 5 meses foram 2 casas para se manter, né? Contas dobraram. Então, tudo ficou mais caro pra gente. Então, nós criamos o quê? Dívidas naquele momento também. E aí depois nós tivemos que saber administrar bem as contas para a gente poder zerar aquelas dívidas por conta das cabeçadas que nós demos da nossa relação. Entenderam? Então, por isso que eu falo, sabe? Mulheres, maridos que estão querendo tomar essa decisão da separação, repensem, lembrem do amor, do que fez você se apaixonar pelo seu cônjuge, sabe? Lembra daquele sentimento que talvez hoje você não consegue nem lembrar, que é normal. Eu lembro que a minha pastora na época falava assim, né? Olha, você vai pegar uma foto do Rômulo e você vai colocar 5 qualidades dele embaixo da foto, ou atrás da foto, Aí ela falou assim, e cola bem assim, ó, quando você levantar da cama para você ver ele, vê-lo e ler as qualidades dele. Gente, eu não consegui escrever uma qualidade do meu marido naquela época, sabe? De tanto rancor, de tanta mágoa, tal.
E ela falou, você não vai achar qualidades para ele agora, mas você vai ter que lembrar das qualidades que ele tinha para você, porque se você casou com ele é porque ele tinha qualidades para você. O casal deve conversar sobre dinheiro, finanças já no namoro. Concordo, Brás? Concordo plenamente. Eu e o Rômulo, a gente não conversava sobre dinheiro no namoro, não conversávamos. E então, assim, aí eu consegui extrair na minha memória, né, as qualidades dele e coloquei lá na minha frente. Todo dia eu acordava e lembrava, né, das qualidades dele. Eu falava, mas as qualidades já não existem mais, ele não é mais assim, sabe? Porque era o meu ego. Isso é outra coisa, né, que faz a gente deixar a nossa relação travada, é o nosso ego. O ser humano tem esse grande problema, né, do ego, de administrar bem o ego, principalmente o homem, tá? Oi, Cosme, tudo bem? Perdoar é libertador, Gabriel, é isso aí. Boa noite, Pedro. Então, assim, vocês precisam começar a lembrar do que é bom do seu companheiro ou da sua companheira. Do que você, qual foi aquela coisa que te trouxe a emoção e a decisão de viver, de construir uma família. E lembrar que se existe filhos hoje nessa relação, um rompimento, um divórcio, vai trazer muitas dores para essas crianças ou jovens que vivem com vocês. Falo também por experiência própria. O rompimento, né, a separação dos meus pais me deixaram traumas gigantes, dores gigantes, que eu trouxe para minha relação. Então, e tudo isso depois eu fui descobrindo, gente, assim, nós fizemos terapia de casal. Eu super indico, tá, para vocês que estão vivendo momentos turbulentos, de buscarem um terapeuta, um psicólogo, para vocês conversarem e poderem ser tratados, tá? Porque é fundamental. O psicólogo, ele consegue fazer perguntas que te levam para o seu real problema, que você às vezes nem imaginava. Então, nós fizemos uma terapia de casal já depois de restituída a relação, tá? Então, existem formas da gente buscar solução. Só que, é o que eu falei, para de apontar o dedo para sua esposa ou para o seu marido. Olhe para você. Comece a melhorar a si mesmo. Comece a se valorizar, a querer ser uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor pai ou uma melhor mãe para sua família. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês são pessoas muito capazes de restituírem relações, laços conjugais de vocês, de trazer o amor de volta para o lar de vocês, né? E fazer com que esses problemas que hoje vocês vivem, eles não levem a esse trauma, porque o divórcio, ele cria um trauma. Oi, Maria, tudo bem? Hernani, tudo bom? O divórcio, ele cria um trauma. Tem pessoas que ultrapassam o divórcio super bem. Às vezes eu olho assim, né, tem casais, tem pessoas que se separam e convivem bem com a ex-mulher, com o ex-marido, e aí estão casados de novo e os novos cônjuges vivem juntos por conta dos filhos. E eu acho isso super saudável. Para quem tomou a decisão de se separar e existem filhos, tem que saber que o laço entre vocês dois, entre este homem e essa mulher, nunca mais será quebrado enquanto houver os filhos de vocês. Então é para sempre. Então, se puder haver uma amizade, uma relação de respeito, vai ser muito melhor para os filhos, né? Isso se houver essa tomada de decisão, que eu não sou a favor. Eu sou a favor assim, eu até estava lendo aqui na Bíblia, antes de vir falar com vocês, que Moisés permitiu o divórcio como um recurso humano para proteger mulheres hebreias que eram maltratadas por homens inescrupulosos. Então, eu já vi casos de amigas, né, próximas, que eram casadas com pessoas que batiam, né, nas mulheres e tal. Aí, se a pessoa não se cura, se a pessoa não para de ter esses atos violentos,
realmente não tem como permanecer casado com alguém que fica te batendo, principalmente mulheres sendo agredidas. Eu sou a primeira a falar, não, olha, não aceite isso. Então eu acredito também aqui na minha Bíblia de estudo que eu li, né, para falar com vocês, que Moisés criou, né, essa ressalva por conta disso, porque ele sabia que tinha mulheres que pastavam literalmente na mão desses homens inescrupulosos, que batiam, que ofendiam, né, que viviam vidas duplas, né, não tinha só uma esposa, queria ter várias mulheres ao mesmo tempo, e por aí vai. Então, por essas questões, sim, aí sim eu sou a favor, tá? Agora, se existem outras questões, porque ninguém merece ficar dentro de casa sendo agredida fisicamente. Não ouve? O pessoal tá ouvindo? O restante do pessoal? Mari Lúcia, vocês estão me ouvindo? Acho que o Hernani tá me ouvindo também. Tá me ouvindo agora, pastor Marcos? Não sei. O pessoal do Facebook tá me ouvindo bem? Mari Lúcia tá me ouvindo? Pode ser algum problema, pastor, aí com você. Dá uma olhadinha no seu telefone, às vezes é o seu som que tá baixo. Então, pessoal, vamos, né, dar prioridade. Ai, que bom, Maria Lúcia, obrigada, Daniele, obrigada. Então, vamos, né, ser cautelosos com as nossas famílias, porque o inimigo, ele vem realmente para tentar acabar e destruir com os lares. Como eu passei por todo esse transtorno na minha relação com meu marido, muitas amigas minhas de São Paulo, né, porque eu sou de São Paulo, eu sou da capital de São Paulo, mas eu moro aqui no Rio de Janeiro, me procuram quando elas estão vivendo transtornos no casamento, o que é normal, todas elas já passaram e quando elas me procuram, geralmente elas querem uma ajuda para elas saberem desenrolar bem o problema, para poder manter o casamento. E eu sempre auxilio nessa linha, nessa orientação, mantenha. Eu nem foco tanto no problema, porque os problemas geralmente são quase os mesmos, sabe? Dinheiro, traições, famílias, né, que ficam às vezes se intrometendo na relação do casal. Então, assim, são muito parecidos os problemas. Mas eu foco muito no amor, eu foco muito na palavra de Deus. Eu acho que quando a pessoa consegue restituir uma relação com o Senhor, dela com Deus, ela consegue restituir o casamento dela. Eu falo isso por eu mesma, tá? Porque a partir da restituição da minha vida, da minha relação com Deus, eu restituí meu casamento. Então, Deus está aqui, né, acima de todas as coisas na minha vida, e eu sabia que a minha família, ela tinha que permanecer. Para eu permanecer, eu tinha que estar ao lado do meu marido, eu não poderia aceitar uma separação e um divórcio, né? E eu soube, foi muito difícil, gente. Falando aqui hoje, aqui já se passaram anos, né? Passaram-se aí uns 7, 8 anos já de todo esse momento turbulento. É mais fácil falar, mas foi muito difícil quando eu vivi aquilo. Foi uma dor muito grande. Eu não conseguia nem muitas vezes falar sobre aquilo. Eu tinha vergonha, eu tinha receio, tinha mágoa, eu tinha vontade de chorar, mas hoje não. Por quê? Porque está perdoado, porque já vivi. E eu entendo que Deus também sempre usa pessoas que vivem tormentas como essa ou qualquer outro tipo de tormenta e conseguiu ultrapassar e conseguiu ter a vitória para poder o quê? Ajudar outros que vão viver problemas parecidos com o seu. E graças a Deus eu consegui ajudar outros relacionamentos a serem restituídos depois que eu ultrapassei os meus problemas. Então eu vejo sempre o dedinho de Deus. Olha, Vanessa, aquele casal está procurando você, então vai lá, ajuda eles, porque eles estão vivendo uma tormenta no casamento, você já passou momentos dolorosos, ajude eles, né? E aí eu sempre eu auxilio sempre a mulher e não ao homem, né? Claro, para que ela possa se achegar mais ao seu marido, ter uma aproximação melhor e ter uma vida melhor a dois, né?
Então, eu hoje venho aqui nessa live mostrar para vocês que esses números estão absurdamente grandes, né, das separações, dos divórcios. A procura aumentar por advogado para divórcio, 177% é um número grande. As buscas no Google por divórcio online gratuito aumentar 9.900% é muito grande, Então você pode estar bem hoje no seu casamento, graças a Deus por isso, mas existem pessoas ao seu lado que não estão bem, porque os números estão muito grandes, pessoal. Então vamos ajudar essas pessoas, vamos cooperar. Pega essa live, às vezes a pessoa ouvindo, né, alguém que ela nem conhece, como eu, vai ajudá-la a manter ali o seu lar, a sua família. Vai ajudá-la a ter forças e ultrapassar o momento, né, essa dor, essa dificuldade. Né? Eu acho que são 3 partes muito importantes que a gente tem que cuidar aí quando a gente está falando de casamento, né? A nossa comunhão com Deus é fundamental para uma família. Saber gerir as nossas emoções, né? Ter inteligência emocional e cuidar, zelar pelo primeiro negócio que você construiu aí, que é a sua família, porque a família é um negócio, certo? Se existe um planejamento financeiro, se eu venho aqui com vocês e falo, olha pessoal, você tem que construir um planejamento financeiro, ter uma planilha, saber com que gasta, quanto gasta todo mês, é porque é um mini negócio, uma mini empresa a sua família. Então esse seu primeiro negócio, ele não pode falir assim. Ele tem que, né, por mais que esteja aí em momentos tempestuosos, ele tem que permanecer de pé, tá? E eu vou estar aqui sempre trazendo orientações para vocês, de uma parte educacional e trazendo muito as minhas experiências de vida. Eu acho que as nossas experiências de vida, elas nos ajudam muito a gente ajudar outras pessoas. Então eu me senti muito tranquila hoje para falar sobre o divórcio por conta disso, por já ter vivido isso dentro do meu lar como filha, né? E ter quase passado por isso dentro da minha família, né? Que é eu e meu marido. Antes não existia a Isabela. Então nós quase realmente optamos pelo divórcio. Se não fosse o Senhor, se não fosse a minha busca incessante por Deus, se não fosse, né, eu entender o propósito de Deus na minha vida, o plano dele na minha vida, eu não teria dado continuidade a essa relação. Isso é muito importante. Você entender o propósito que Deus tem com você, né, na sua vida. Porque com cada um de nós, Deus tem um propósito, né? Um propósito profissional, pode ser um propósito familiar, ele tem. Então, cada ser humano, eu já até falo para Isabela, a gente já pode orar pelo seu futuro marido, filha, porque o seu futuro marido já deve ter nascido e está por aí. Ela fala, mãe? Vamos pedir para Deus cuidar dele, para que a família dele cuide bem dele, né? Para que ele seja um grande homem, trabalhador, porque já está escrito. Deus sabe muito bem quem vai ser o nosso companheiro, né? E eu falo isso para vocês porque eu e o Rômulo, nós nos conhecemos, eu tinha 12 anos, ele tinha 15, na escola. Só que naquela época nós éramos muito novos, nada aconteceu, mas eu achava ele lindo, maravilhoso, né? E eu era muito novinha para ele, ele tinha 15, eu tinha 12, então ele nem olhava para mim. E depois de 10 anos, através de uma amiga da faculdade, olha só, eu rodei o mundo, ele rodou o mundo, através de uma amiga da faculdade, em comum com ele, nós nos reencontramos. Então falar que não é de Deus, né, é meio difícil, né? Essas coisas de destino. Nos reencontramos e desde quando nós nos reencontramos, não nos largamos mais, sabe? Várias tormentas passamos, né, até amadurecer a relação, mas a gente não conseguia sair de perto, né? O amor falava sempre mais alto do que os problemas. Então eu entendo, né? Certamente que Deus
tinha algo muito grande, né? Ele já fez a nossa vida se cruzar ali com 12, 15 anos, na época de escola, e depois tivemos que nos reencontrar novamente. Então, existe mão de Deus para tudo. Então, cuidem da família de vocês, cuidem né, orem pelas outras famílias também, no nosso país e no mundo, porque nós sabemos que o ser humano nasceu para constituir família. E a família é algo muito relevante, tanto para o homem quanto para a mulher. Todo mundo sonha, né, em ter um marido, em ter uma esposa, em ter um filho um dia. Mesmo aquelas pessoas que hoje optaram em não ter filho, mas pelo menos viver um laço bonito de amor com alguém, todo mundo sonha. Então, faça desta relação que vocês vivem hoje ser algo que você veja de mais precioso para a sua vida, além da sua relação com Deus, que isso está acima de tudo. Mas aqui entre nós, que seja algo muito precioso. Não deixe nada, nem ninguém interferir nesta relação de vocês, do seu marido, da sua esposa. Cuidem, se respeitem. E se o outro cônjuge não está muito respeitador, não está muito legal, só está dando botas, né? Só dando aquelas respostas maravilhosas, continue orando para que aquela pessoa também seja curada, seja tratada. Eu indico um filme chamado A Prova de Fogo, que é muito bom. É antigo, tem no Netflix e tem no YouTube. Só que no YouTube você tem que pagar. No Netflix você paga a mensalidade. Quem tiver Netflix tem. É de um bombeiro que está prestes a se separar com uma esposa. É antigo, tá? Mas é muito bom. Esse filme foi o meu primeiro passo para o meu encontro com Deus. Porque me indicaram esse filme e esse filme é um filme gospel. Mas ele é maravilhoso, gente. Assistam. Quem não assistiu, quem já assistiu esse filme, depois me conta se gostou, se não gostou. Agora, quem não assistiu, assistam. A Prova de Fogo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vai ajudar demais. Tentam assistir aí com a mulher ou com o marido de vocês, para vocês poderem se entenderem, tá? E cuidado, porque uma separação, um divórcio dói demais no bolso da família, dói demais. Isso não é a prioridade, tá? Não é, mas ele traz traumas financeiros, ele traz traumas emocionais e ele traz uma ruptura, né, nossa com Deus. Então, é claro que Deus sempre vai estar aberto para quando a gente, né, se aceita, né, admite os nossos erros, a nos perdoar. Mas tente criar mais elo com Deus, tente buscar por uma estrutura melhor financeira do casal e por uma gestão emocional melhor entre vocês também, tá? É fundamental para a família não romper. Não é só o amor, né? Assim, não é simplesmente o amor, a palavra amor. É realmente viver, sentir, expressar o amor, tá? Então, e esse viver, sentir e expressar o amor está se tornando cada vez mais difícil para a sociedade. Porque nós estamos muito calculistas. Eu já falei isso em outras lives, né? Muitas vezes as pessoas só pensam na questão financeira e esquecem das questões emotivas. Então, comece a trazer este vínculo emocional, né? O toque, né? O tocar, o abraçar, o dar um beijinho. É muito importante para que vocês se aproximem, tá? Mesmo que você possa estar bravo aí com a sua mulher ou com o seu marido, dá um beijinho. Já vai quebrar um pouco a sua raiva, sabe? A dela ou a dele também. É sempre bom, tá? Eu tô muito assustada e eu vejo assim, se os divórcios realmente crescerem, esta porcentagem
que estão dizendo que tende a crescer, nós teremos mais problemas, mais. Chega, né? Já basta aí essa bagunça toda com questões de preconceito racial que o mundo está vivendo, problemas na nossa política, né? Já basta tudo isso. Pessoal do Insta, ó, vai acabar aqui. Eu amei fazer essa live hoje com vocês, tá? Sexta-feira, às 18 horas, eu volto com mais um tema relevante pra gente poder se educar financeiramente, tá? E tratar dos nossos problemas aí da vida, tá bom? Um grande beijo pro pessoal do Insta aqui, ó. Fiquem com Deus, tá? Boa semana pra vocês. E pro pessoal do Facebook, muito obrigada também por vocês estarem comigo aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, se vocês estiverem ultrapassando por algum problema. Compartilhem, me ajudem compartilhando essa live para a gente poder ajudar mais e mais famílias a não serem rompidas, ok? Porque a internet, ela está sendo um grande canal educador para o ser humano, né? A educação está cada vez maior via internet. E graças a Deus, né, que a gente tem essa ferramenta hoje para poder nos auxiliar. A Juscelene, esse filme é maravilhoso, né, Juscelene? Eu amo também esse filme, é lindo demais, A Prova de Fogo. Então fica aí a dica para vocês, tá? A Prova de Fogo, assistam e que Deus abençoe vocês, tá? Cuidem da família de vocês e busquem por uma relação mais próxima de Deus, que eu tenho certeza que Deus vai tratar você, tá bom? Um grande beijo, boa noite, fiquem com Deus, gente. Tchau!